Neste período natalino, nós temos avaliado a identidade do Senhor Jesus. É a terceira palavra nesta direção. Na primeira, domingo passado pela manhã, nós consideramos a resposta de Pedro, que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. À noite, nós consideramos João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, manhã e noite, nós vamos avaliar João 1 e 14, à noite mais 14. Quantos têm Bíblia nesta manhã? Ergoná, para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos examinar o texto muito conhecido, prólogo joanino, João capítulo 1, versículos 1 e 14, uma das passagens mais misteriosas, quem sabe a mais misteriosa passagem do Novo Testamento. Diz assim o apóstolo João: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Salta para o 14. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: amém. Estas palavras que acabamos de ler introduzem o maior milagre da história humana. O prólogo joanino trata da encarnação de Deus. O eterno penetrou no tempo, o Criador tornou-se criatura, o infinito tornou-se finito. Desta forma, a história humana foi dividida em duas fases. Estamos aí aproximadamente 2018 anos depois deste evento. Houve um erro de 4 anos no calendário gregoriano, mas isso não nos interessa. Mais ou menos 2014 anos depois que Jesus nasceu. A história está rachada no meio, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Note bem que o texto que nós lemos não se refere ao nascimento de Jesus. João não está tratando do nascimento de Jesus. João está tratando da concepção de Jesus, que aconteceu 9 meses antes. É isso que ele está trabalhando aqui. O nascimento de Jesus, o parto do Senhor Jesus, foi igual ao parto da esmagadora maioria das mulheres. Depois de alguns momentos de contração ou horas de contração, o menino emergiu do útero. A única diferença do parto do Senhor Jesus para um parto regular das mulheres é que o ímen, no caso dele, rompeu de dentro para fora. O resto tudo foi igual no parto de qualquer mulher que dá à luz. Mas se tomarmos o calendário gregoriano como referência, aparentemente Jesus nasceu aí no final de setembro, começo de outubro, ao redor da festa dos tabernáculos, pois é nesta época que os judeus tradicionalmente esperavam e até hoje esperam um Messias. O grande milagre, repito, o grande milagre, o grande mistério aconteceu 9 meses antes. O milagre foi a concepção. E como aconteceu essa concepção? Primeiro, nós temos aqui uma garotinha, uma adolescente, concebendo uma criança sem ter tido coito com o homem. Um grande professor de ginecologia afirmou que houve comprovados aí 7 casos na história humana como este. 7 casos de mulheres que reivindicam terem concebido sem terem se relacionado com o homem. O interessante é que nesses 7 casos, todos os nenéns nascidos foram do sexo feminino. Pensando bem, não poderia ser diferente.
Todo óvulo é feminino e só se torna masculino ao se encontrar com o esperma Y. Se o esperma for X, o bebê necessariamente será mulher. Nota-se então que a concepção de Cristo foi única. O óvulo de Maria teve alguma modificação genética, alguma coisa especial aconteceu para que surgisse o cromossomo Y, nascesse um bebê masculino. Mas o mistério não termina nisso aí. Mais espetacular ainda do que isso aí, é o fato de que pela primeira vez na história humana, pela primeira e última vez na história humana, uma pessoa escolheu nascer. Todos nós nascemos como fruto do encontro sexual entre nossos pais. Aqui nós estamos diante de uma pessoa que escolheu os pais que teve, escolheu onde nascer, escolheu quando nascer. Somente Jesus poderia ter feito isso, como dono da sua própria existência, dono de sua vida. Por isso que ele diz repetidas vezes, e eu penso que em muitos momentos isso passa por cima, porque a gente já ouviu tanto, que não nos choca mais. Mas é por isso que Jesus diz, eu vim. Eu vim. Por exemplo, João 5,14, eu vim em nome do meu Pai. João 9,39, eu vim a este mundo para julgamento. Mateus 10, 34, 36, não pensem que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso aqui ele está tratando do caso de alguém que recebe a Cristo e gera tensão dentro do lar. Exemplos poderiam ser multiplicados aí. João 10, 10. Eu vim para que tenhais vida. Essa sem dúvida nenhuma, é uma coisa extraordinária. Repito, pelo fato que nós crescemos e ouvimos milhões de vezes sentenças como essa, elas não nos impactam, elas não saltam os olhos, mas deveriam. Existe ainda uma outra forma mais extraordinária do que essa, é quando Jesus diz, eu desci do céu. João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a mais curta autobiografia do Senhor Jesus. Jesus tinha total autoridade sobre o seu destino, sobre a sua vida. Ele diz em João 10, 14b e 18a, ele diz assim, notem bem a palavra, eu dou a minha vida e tomo de volta. Ninguém a tira de mim. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, em última instância, não foram os judeus que crucificaram Jesus. Ele se entregou, eu dou e eu tomo. Ele diz, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Jesus, o menino, tinha autoridade sobre si mesmo. Sem dúvida nenhuma, alguém espetacular. Em terceiro lugar, o maior mistério, talvez ainda do que esse, foi o encontro entre duas esferas que jaziam completamente separadas até então. O mundo supernatural e o mundo natural. O mundo espiritual e o mundo físico. Céu e terra, divindade e humanidade, esses dois elementos foram combinados, foram fundidos em uma pessoa só, pela primeira e última vez na história. Este é o grande milagre do Deus que se tornou homem, do Verbo encarnado, da palavra que se fez carne. Observem que não é de todo impossível. Seria perfeitamente possível Deus mandar Jesus direto do céu, como mandou Gabriel, por exemplo, e outros tantos seres mandou direto do céu. Também não seria impossível, mas muito fácil, para Deus ungir Jesus, fazer com que ele nascesse naturalmente e ungisse, como ungiu Elias, por exemplo.
Não há nada de extraordinário, espetacular, mas o que é espetacular, o que é extraordinário aqui, foi essa combinação maravilhosa do eterno e do temporal juntos. Hoje de manhã, eu queria considerar por que razão João chamou Jesus de palavra. E hoje à noite eu queria considerar que tipo de carne a palavra se tornou. Primeiramente, então, eu queria considerar este termo que é traduzido para português como verbo ou palavra. Para ser mais exato, nós teremos que usar o termo utilizado no grego, logos, que é o termo que João usa. João, de cara, tem um grave problema nas mãos. Quando João senta para compor as linhas que nós lemos, ele tem um problema muito sério nas mãos. Qual é? Quando Marcos, décadas e décadas antes, compôs o seu evangelho, ele mostra Jesus, o primeiro evangelho composto, ele mostra Jesus já adulto, ali com seu primo João Batista. A história do Salvador começa em Marcos. Jesus tem cerca de 30 anos, o início do seu ministério na terra. Ele irrompe a cena dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E aí então segue-se a trajetória que Marcos apresenta. Mais tarde, anos mais tarde, Mateus, o evangelista, empurra mais para trás a história de Jesus e fala do nascimento, não do homem, não apresenta o homem com 30 anos, mas apresenta Jesus, o bebê, como filho de Abraão. Mateus 1:1. Jesus é apresentado como um judeu, como filho de Abraão. Lembre-se, o evangelho de Mateus possivelmente foi composto por alguém de formação rabínica. O interesse do coletor de impostos, Levi, é demonstrar, é provar que Jesus é o Messias dos judeus. Anos se passaram, Lucas empurra mais para trás. Lucas empurra Jesus não como o Messias dos judeus, mas como o Messias do mundo. Ele chama Jesus não de filho de Abraão, mas de filho de Adão. Lucas 3:38. Lucas queria apresentar o Messias para o mundo todo, não apenas para o povo judeu. Décadas se passam e João vai começar aonde? Lucas já empurrou o mais para trás que ele podia, lá em Adão, na própria criação. Para onde ele vai? Onde iniciar? É difícil imaginar algo antes do começo do universo. A mente humana acha difícil conceber algo que anteceda a criação do cosmos. Portanto, João então empresta uma expressão de Gênesis 1:1. É de lá que João gancha: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele pega esse gancho, ele diz que nesse princípio da criação já existia o Logos. Ele estava com Deus, neste princípio. No princípio era o verbo. Neste princípio, então, que João começa a história de Jesus. Mateus, como já dissemos, chama Jesus de filho de Abraão, Lucas de filho de Adão. Mas e que termo agora João vai dar? Que palavra ele vai usar para descrever este que recebeu o nome? Lembram que Jesus recebeu o nome de Jesus. Ele não tinha nome antes. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Eis que conceberás e darás à luz a quem chamarás, no futuro, chamarás de Jesus. E agora? De que forma chamar um ser cuja existência é imemorial? O apóstolo João tem uma ideia brilhante. Ele se apropria de uma expressão de origem filosófica, o logos, a palavra. Por que cargas d'água? João usa
essa expressão. O que é uma palavra? Uma palavra é uma expressão do pensamento. A palavra sempre envolve uma mente e uma boca. Se aplicarmos isso a Deus, podemos dizer que o Pai é a mente e a boca é o Filho. No caso em pauta, João não chama simplesmente Jesus de uma palavra, mas a palavra. A palavra de Deus. Ao reivindicar tal conceito, João lança mão de uma cadeia de pensamento com mais de 600 anos de tradição. É muito interessante tentarmos traçar de forma resumida um pouco da história deste conceito. O conceito do Logos, que se origina na Grécia. Até onde podemos saber, as raízes do conceito do Logos principiam com um homem chamado Heráclito, que nasceu em Éfeso, por volta de 540 a.C. É nesta cidade que João compôs este evangelho. É nesta mesma cidade que João levou Maria como sua mãe, por orientação de Jesus. Lembram na cruz? Jesus disse: eis a tua mãe. E João leva, e Maria passa a morar com ele. Eu, por sinal, visitei a suposta casa nas ruínas de Éfeso, onde Maria morou. Mas é para lá que ele vai. É ali que João ministra, até bem velhinho. Bem, Heráclito é tido como o pai das ciências modernas. Ele ensinava, este grego, esse filósofo, os seus alunos a estudar o universo, a observar cuidadosamente a natureza, a fim de descobrir a razão pela qual as coisas acontecem. Ou seja, por que razão chove? Por que razão os animais se comportam desta ou daquela maneira? Exatamente assim que a ciência acaba por se desenvolver, pela observação. Alguém deseja saber por que chove? Dizia Heráclito. Então estude o tempo. Se o aluno anela por descobrir por que os animais migram, estude a razão por que eles agem assim. Heráclito chama esta razão ou motivo de logos. Ou seja, ele dizia aos seus estudantes: encontre a lógica por que isso ou aquilo acontece. Qual a lógica, qual a razão, qual o motivo deste ou daquele evento. É por isso que a maioria das ciências herdaram até hoje o conceito do logos. Daí, zoologia, estudo dos animais; meteorologia, estudo do tempo; biologia, estudo da vida; psicologia, estudo da mente humana; sociologia, estudo do comportamento gregário, etc. Todas essas logias derivam daquilo que Heráclito chamou de motivo, razão ou estudo. Em outras palavras, as ciências estão fundamentadas no conceito do logos. O grande senão da ciência é que ela sabe cada vez mais acerca de cada vez menos, porque a ciência tende a se especializar cada vez mais e mais. Pouquíssimos são os cientistas que se preocupam em estudar a razão total das coisas. Einstein passou os últimos 30 anos da vida dele mergulhado nessa questão, atrás de encontrar uma teoria que pudesse explicar o todo. É interessante que durante o período medieval, as universidades, hoje tão hostis à teologia, mas naquele período, as universidades tinham uma disciplina que tentava fazer justamente isso, que era a teologia, estudo de Deus, era a rainha das disciplinas. O teólogo se preocupava em descobrir justamente a razão total da existência, por que as coisas são como um todo, como são. No texto que estamos estudando, João está dizendo que Jesus é a razão de todas as coisas. Jesus é a razão das coisas se comportarem como se comportam. Que coisa fantástica. Você já parou para pensar nisso? Nas repercussões, nos desdobramentos disso? Já lhe ocorreu que Jesus é a razão de você estar aqui?
Jesus é a razão que os planetas estão onde estão, que os rios fluem da forma que fluem. Jesus é a razão, é o logos da existência, é a razão do tempo e do espaço. Vamos retornar ao pensador Heráclito. Esse gigante ensinava que quando um estudante seu descobria a lógica de algo, o porquê que algo acontecia, esta pessoa estava pensando os pensamentos de Deus, essa pessoa estava descobrindo a mente de Deus, porque todas as coisas que Deus fez revelam a sua mente, dizia Heráclito. A lógica das coisas revelam não apenas a inteligência de Deus, mas também a sua sabedoria, pois tudo é feito de forma tão bela e equilibrada. Para Heráclito, o Logos era a revelação da mente de Deus. Que coisa feliz a escolha de João. Vamos viajar um pouquinho mais, 500 anos depois, atravessar o mar Mediterrâneo, chegando no Egito, a cidade portuária de Alexandria, local da segunda mais importante universidade grega. Neste local morava um filósofo judeu muito importante chamado Filo. Filo conhecia tanto a filosofia grega como as escrituras sagradas. Conhecia a tradição hebraica por ser judeu. E o grande projeto de Filo era juntar o pensamento grego ao pensamento hebraico. Filo então se apropria do conceito de logos e expande mais ainda o pensamento de Heráclito. Como vocês sabem, os judeus tendem a ser bem práticos. O judeu tem muita preocupação com as consequências das coisas. O judeu, no geral, não estavam interessados apenas na origem da palavra, mas também no seu destino. Não apenas na causa, a mente, mas também nos efeitos. Observe que a Bíblia é um livro hebreu e coloca uma ênfase tremenda nas palavras. Assim, abençoar alguém traz coisas boas. Amaldiçoar alguém traz coisas más. A gente pode ver isso de uma maneira prática nas palavras de um pai em cima de um filho, enquanto que isso pode produzir as palavras de um professor duro em cima de uma criança, enquanto que essas palavras podem perdurar pela vida. Palavras têm consequência, dizia Filo. Enfim, as palavras têm poder, tanto é que Deus disse: haja luz, e as luzes foram ligadas. Filo não se contentou, então, apenas em considerar as causas das coisas, mas também seus efeitos. Mas ele avançou um pouco mais. Para Heráclito, o Logos era uma coisa, mas Filo começa a personificar o Logos. Ele acha que o Logos é como que um demiurge, um intermediário de Deus, algo vivo. João, então, expande mais ainda o pensamento de Filo. João faz 4 asserções sobre o Logos. O primeiro a respeito da eternidade. Ele diz: no começo. Esse arque, esse começo não é um ponto, mas é uma palavra para descrever o indescritível. Em arqueologos, era a palavra. Segundo, ele dá personalidade ao Logos. A palavra estava com Deus. Literalmente, em grego, a palavra estava face a face com Deus. Essa é a imagem que ele coloca. Jesus, o que veio a se chamar Jesus, o Logos, estava rosto a rosto, prosopon, rosto a rosto com Deus. No começo, a palavra estava face a face com Deus. Não temos aqui um mero agente, mas alguém à altura do próprio Deus. E se tudo isso fosse pouco, a palavra, o Logos, era Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Aquele da divindade ao Logos. E a palavra, e o mais espetacular, por último, e a palavra, o verbo, se fez carne. A palavra, o Logos eterno, encarnou.
pediu isso que eu e você temos. Ganhou um corpo físico, com sangue nas veias, com pele, com uma mente. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Foi isso que aconteceu. Esse é o personagem que nós estamos adorando nesse Natal. Você sabia que Jesus era tão grande, tão espetacular? Jesus não é apenas aquele carpinteiro, aquele homem carpinteiro encarnado. Ele é Deus eterno, em forma de gente. Esse é o Deus que nós encarnamos. Quando você adora Jesus, você está adorando o Deus vivo. O cristianismo verdadeiro é a única religião verdadeira, porque está conectado com o único Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador. Todas as outras são falsas, são invenções humanas. Hoje à noite eu queria explorar e responder a seguinte pergunta: que tipo de carne a palavra tomou? Que tipo de carne o Logos se tornou? Eu vou deixar você com água na boca, você não pode faltar.